A paz do Senhor, nós hoje iremos estudar a lição de número 8 da revista Lições Bíblicas do primeiro trimestre de 2013. É a lição do próximo domingo, que tem por título O Legado de Elias. O texto áureo se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. O texto áureo, ele já pega um versículo na qual lança para nós a ideia de quem era Elias e de quem é Eliseu e por que deveria se consultar a Eliseu. Porque o servo do rei diz: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, nós podemos observar que Eliseu foi lembrado porque, primeiramente, antes de Eliseu, veio Elias. Logo, Eliseu foi lembrado pelo servo do rei, porque antes de Eliseu, primeiramente, tanto o servo quanto o rei sabiam quem era Elias. Ou seja, Eliseu não foi lembrado por ele em si, de forma isolada, mas Eliseu trazia com ele a carga, o peso, o respeito do qual estava sobre Elias. Ou seja, Eliseu só foi Eliseu porque existiu Elias. Se não houvesse Elias, Eliseu não existiria. E a verdade prática, ela enfatiza isso, que diz assim: através do ministério de Eliseu, aprendemos que os grandes homens foram aqueles que aprenderam a servir. Ou seja, o servo lembrou de Eliseu porque Eliseu serviu a Elias. Está bem claro no texto. Então, sendo assim, nós temos a leitura bíblica em classe, que nós vamos lê-la ao longo deste comentário, e vamos logo ao comentário em si. O legado de Elias. Primeiramente, o que é um legado? Legado é uma herança, uma carga, uma obra, alguma coisa que é deixada por meio de um testamento ou não a alguém que continuará a usar, a fazer ou a dar continuidade em si aquilo que se já havia acontecido ou que estava havendo por alguém que veio a falecer. Ou seja, legado é algo deixado para ser dado continuidade e deixado por alguém que deixou o mundo, que deixou esta vida. Então, Elias, o legado de Elias
veio sobre Eliseu, veio para Eliseu. Eliseu recebeu aquilo que Elias estava fazendo, ou estava vindo a fazer. Ou seja, a obra de Elias não terminou em Elias, mas a obra que Elias estava fazendo, Deus se foi dado continuidade por intermédio daquele que recebeu o legado de Elias. E quem recebeu o legado de Elias, nós todos já sabemos que foi Eliseu. Então, o legado de Elias. Então vamos ver o que Elias deixou para Eliseu. O primeiro ponto aí é o longo percurso de Elias. O longo percurso de Elias. Elias, nós estamos estudando o legado, na verdade, a obra de Elias ao longo deste trimestre. E nós vamos percebendo que Elias foi um homem que encarou de frente tudo e a todos. Um homem sem medo, mas que teve medo. Um homem corajoso, mas que recuou. Ou seja, um homem de verdade, humanamente falando, homem. Elias era um homem que, ao contrário dos demais homens, foi um homem que sobressaiu-se para obedecer o que vinha ali falar. E aquele que vinha ali falar era alguém além do homem, acima do homem. Era o próprio Deus que falava a Elias. E Elias obedecia aquilo que Deus determinava. Então, Elias foi um homem determinado a ouvir e a obedecer a voz de Deus. E através desta obediência e através dessa audição, ele construiu a sua história. A história do homem, ela é construída em cima daquilo que ele obedece. Nós, para obedecermos, temos que ser desobedientes. Se nós obedecermos a Deus, nós estamos desobedecendo o diabo. De um lado, se nós estamos obedecendo ao diabo, portanto estamos desobedecendo a Deus. Nesse sentido, nós temos que escolher a quem nós devemos servir. Ou servimos e damos a nossa obediência a um Deus, ou damos a nossa obediência a um outro Deus. Elias, ele determinou que iria ser desobediente, rebelde ao diabo. As coisas deste mundo iria obedecer a Deus. E essa é a atitude mais difícil que temos que ter. Por quê? Porque obedecer a Deus pressupõe desobedecer o diabo. E diante deste pressuposto, nós iremos enfrentar parentes, amigos, igreja. Nós iremos enfrentar o mundo. E enfrentar o mundo, enfrentar as pessoas por obediência à palavra de Deus, é algo que requer muita coragem. Portanto, Elias foi um homem corajoso. Eis aí a construção da história do legado que Elias iria deixar. Um homem determinado, um homem obediente a Deus, um homem corajoso. Portanto, debaixo desta autoridade que ele recebia de Deus para falar ao mundo, para falar ao rei, para falar à nação de Israel, para falar a Acabe,
para falar aquele povo aos servos de Baal, Elias foi construindo a história, se achegando mais a Deus e, em detrimento disso, se afastando do mundo, se afastando das pessoas. Nesse sentido, nós podemos ver que Elias, ele volta não para o lugar espacial, por um lugar geográfico de sua origem. Ele volta para o lugar da onde ele ouviu, da onde ele começou o seu caminhar com Deus. À medida que os anos se passam, nós nos distanciamos do lugar do nosso nascimento. E este nascimento que falo não é um nascimento físico, carnal, não é o nascer da mãe. À medida que o tempo cronológico vai passando, nós vamos nos distanciando espiritualmente do lugar do nosso nascimento. E é no lugar do nosso nascimento que nós recebemos o nosso propósito de vida. É no lugar onde nascemos que vamos receber o objetivo da vida. E o objetivo da vida não é mais ou nada menos que aquilo que eu devo fazer neste mundo. Ou seja, o que eu devo fazer neste mundo, eu recebi quando eu nasci. Eu não nasci ao vento, ao léu, eu não nasci jogado neste mundo sem um propósito, sem um objetivo. Todo o ser humano nasce não por ser jogado neste mundo. Ele pode nascer vítima de estupro, pode nascer de forma indesejada, pode nascer fora ou antes do casamento, pode nascer de uma mulher que se prostituiu e depois do ato dessa prostituição que deu origem a essa criança foi este ato. Não importa. Se estamos neste mundo é porque temos um propósito. E qual é o propósito da vida de Elias? Foi dado lá no nascimento. Às vezes a vida passa e nós não sabemos qual é o nosso propósito. Elias sabia qual era o propósito dele. E Elias foi completando a sua carreira. Elias foi completando. À medida que o tempo passa, à medida que um dia passa, significa que passou-se um dia do nosso objetivo. Elias estava chegando ao fim. Não ao fim da sua vida, mas ao fim do seu objetivo, do seu propósito, da sua missão. A palavra mais correta, da sua missão aqui neste mundo. Elias, depois de uma exuberante vitória diante dos servos, dos profetas de Baal, ele teme a voz de uma mulher impiedosa, fica com medo dela
com medo de uma mulher ímpia que não poderia fazer nada contra ele. Ele se envereda, agora preste atenção, ele se envereda, ele segue um caminho que aparentemente não é dele. Ele procura fugir da história. A história não acontecia no deserto, mas ele foi para o deserto. Não dá tempo de nós lermos aqui, mas se você for ver a história de Elias, ele vai com o seu servo, com o seu rapaz, aquele a quem ajudava Elias. E chega um determinado ponto, ele diz: eu não quero que você vá, fique aqui. Daqui em diante eu vou sozinho. Elias não tinha um apoio do rei, não tinha um apoio da rainha, não tinha um apoio da população de Israel. Elias não tinha um apoio dos servos de Baal, porque eram os servos de Baal. Elias só tinha um apoio de Deus e a ajuda de um rapaz, na qual ele mesmo dispensou. E o rapaz obedeceu. Eu não quero mais você. Fica aqui, daqui em diante eu vou sozinho. Muitas das vezes nós somos dispensados. Às vezes, vamos pegar agora na nossa vida ministerial, na igreja, o pastor diz: eu não quero mais você. Esse departamento vai fechar, não precisa mais. Eu não preciso mais do seu serviço. E diante dessa história nós acatamos. E não fazemos mais nada. E até mesmo nos entristecemos, nos aborrecemos, nos paralisamos, dizendo que fomos paralisados pelo nosso líder. E este é o caso do servo de Elias, do rapaz, do moço de Elias. Ele disse: moço, fica aqui, não quero mais você. O moço não foi atrás dele. O moço não disse assim: eu não te deixarei. O moço obedeceu e ficou. A obediência é algo maravilhoso. Talvez aquele moço fez aquilo porque ele não sabia qual era o propósito dele. E Elias foi ao deserto. Chegando no deserto, Elias disse: eu não sou melhor do que os meus pais. E o que Elias quis dizer? Será que Deus queria que Elias fosse melhor do que os seus pais? Essa pergunta, essa indagação ou esta afirmação é feita diariamente por muitas pessoas no mundo, que diz: eu não sou melhor do que a geração passada. Mas quem disse que você deveria ser? Às vezes nós queremos ser aquilo que nós não podemos e nem devemos ser. A comparação não é um meio saudável de crescimento. E quando eu digo de comparação, não é em comparação a si, é em comparação a outros.
Nós não podemos pegar outros como medida para nos medir. Porque a capacidade, o propósito, ele não é o mesmo para todos. O propósito é específico. O propósito da vida do filho não é o mesmo do propósito da vida do pai. Por isso que ministério não pode ser de filho, de pai para filho genético, mas de pai para filho espiritual. Ou seja, o propósito genético não existe no ministério espiritual. O propósito carnal não é o mesmo do propósito espiritual. Então Elias disse: não sou melhor do que os meus pais, é melhor morrer do que eu viver. Então Elias pediu a morte: Senhor, me mata. No deserto, onde não tinha nada, porque ele mesmo se isolou, ele não quis a presença do moço, ele quis ficar só, num total abandono de si, que chamamos de depressão. Elias pediu a morte. E diante do pedido de morte, Deus faz um milagre. Deus levanta Elias novamente e cura Elias. E nós não podemos comentar isso por causa do tempo, mas vamos pegar só uma parte, que é a parte que nos cabe, que é Eliseu. E uma das bênçãos que Deus deu a Elias foi o cancelamento da solidão de Elias. Elias se sentia só, agora ele tem um novo moço para lhe fazer companhia. E este moço se chamava Eliseu. E Deus deu uma profecia. Deus falou com Elias. No versículo 16 da leitura bíblica em classe, diz: e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias provavelmente ainda talvez não conhecesse a Eliseu, mas Deus falou: você quer morrer? O teu trabalho ainda não findou. Portanto, já que você quer, unge a Eliseu profeta em teu lugar. E o que significa ungirás profeta em teu lugar? É o mesmo que dizer ser profeta em seu lugar. Ou seja, você vai desocupar a vaga de profeta e a vaga vai ficar vacante? Não. Vai ter um substituto para ocupar o teu lugar. Quando nós, meus irmãos, pedimos a morte, quando nós pedimos a alguém para nos matar, nos tirar alguma coisa que Deus colocou da nossa mão para nós fazer um trabalho específico, Deus vai dizer: então tá bem, mas primeiramente deve surgir outro para ocupar o teu lugar. O teu lugar não pode ficar vacante. O teu lugar tem que ter um substituto. E o substituto
de Elias era Eliseu. E vamos continuando a história de Eliseu, no seu receber o seu legado. Vemos que Eliseu recebeu uma chamada específica. E qual é esta chamada? A chamada que Eliseu recebeu tem algumas características. E quais são as características? Primeiramente, Deus chama pessoas fiéis. Eliseu tinha pai, Eliseu tinha mãe, Eliseu tinha um trabalho. Eliseu era fiel. Segundo, Deus chamou Eliseu uma pessoa ocupada. Ele não chama desocupados, ele não chama vagabundos. Deus chama pessoas ocupadas. É interessante, nós vemos nas igrejas pessoas se queixando que são muito ocupadas, por isso não podem assumir um compromisso na igreja com um determinado departamento ou com o próprio evangelismo pessoal. Não podem fazer nada, só vão à igreja aos domingos à noite ou pela manhã e acham que estão fazendo ainda demais da conta porque são muitos ocupados. Mas a ocupação é bênção de Deus. Deus não chama vagabundos. Vemos que no Jardim do Éden, ao contrário do que muitos pensam, Adão foi colocado ali com o trabalho para lavrar e guardar a terra. Ou seja, antes de eles caírem, o trabalho já existia no Jardim do Éden. Então, ao contrário do que muitos pensam, o trabalho é bênção de Deus. E Elias chamou um homem que trabalhava. Vemos que a obra de Deus não é uma profissão, não é um emprego. Hoje muitas pessoas estão fundando igrejas, infelizmente a verdade é essa, para ter uma meia boca, como um sustento para eles e para os filhos. Muitos estão na mão muitos pastores, infelizmente, estão na mão da igreja. Por quê? Porque tem medo de exercer o verdadeiro ministério e ofender a muitos e ficar sem o leite das crianças. A verdade é essa. E eles não mais servem. Não servem nem a igreja, não servem a Deus, não servem a nada. Só servem ao seu próprio estômago. Ministério não pode ser negociado. Ministério não é emprego, é vocação. E temos que ir até o último limite. Temos que ir até o fim. Se você tem um ministério, vai até o fim, não tenha medo. Mesmo que falte alguma coisa para você, na verdade nada vai faltar, porque o Senhor é o teu pastor e nada lhe faltará. Elias estava com fome, desidratado, faminto. Deus envia um anjo e dá de comer. Deus envia corvos e dá de comer.
Deus lhe dará mantimento, o pão diário. Não negocie o seu ministério. E Eliseu tinha essas características. Ele não negociava o ministério, era fiel e tinha uma ocupação. Não coloque a tua ocupação como um empecilho para servir a Deus. Mais vale servir a Deus do que a tua ocupação. Primeiramente, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele teve um ministério. E quando Elias viu, Eliseu lançou a capa. A autoridade da chamada. Lançou o manto, lançou a capa. A capa é símbolo de autoridade. Ou seja, quando Elias lança a capa sobre Eliseu, ele está transferindo a autoridade, a liderança para Eliseu. Há então uma transferência de liderança. Há uma transferência. Então Elias, o ato de Elias lançar sua capa é entendido como um símbolo de transferência da liderança e do ministério. Aí, depois de lançado, Eliseu quer beijar o pai e a mãe. Ou seja, isso é um costume, era um costume oriental de pedir para arrumar os negócios, de deixar as coisas organizadas antes de partir, as pendências. Antes de fazermos a obra de Deus, devemos de deixar as nossas pendências organizadas, ou seja, não devemos deixar nada pendente. Temos que arrumar a nossa casa, temos que arrumar as nossas contas, temos que arrumar os nossos acordos com as pessoas. Não devemos de dever nada a ninguém, devemos de deixar tudo organizado. E sim, aí depois sim, devemos nos lançar. Se tivermos um ministério integral, devemos lançar, mas depois que tudo estiver organizado, depois de beijarmos o pai e a mãe. E após isso, a história não acaba, ela continua. Por 3 vezes, Elias diz: Eliseu, me deixe, vá embora, fique aqui e deixe eu seguir, fique aqui e deixe eu ir. E Eliseu: não te deixarei, não te deixarei, não te deixarei. Ao contrário do moço que quando Elias disse: fique aqui, e ele ficou, Eliseu diz: não te deixarei. Porque Eliseu nasceu ali, e ele sabia qual era o propósito dele, era de seguir, era de servir Elias. Se você tem um ministério para servir o teu pastor, para servir a tua igreja, para servir alguém ou algum grupo específico, não abra mão disso. Apesar de qualquer coisa, não abra mão. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que têm um ministério destruído porque não tem um mestre, não segue uma pessoa só. Nós devemos de ter uma pessoa que nos oriente, nós devemos de servir essa pessoa, nós devemos de aprender com ela, nós devemos de procurar fazer tudo por ela, por um servo de Deus, e aprender aos pés dele, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, assim como os discípulos aprenderam aos pés de Jesus.
Assim como Eliseu aprendeu aos pés de Elias, nós não devemos de deixar a nossa liderança, custe o que custar. Podemos nos aborrecer, podemos fazer qualquer coisa, mas se não estivermos formados, se não for dado esta herança, à medida que ainda não for dada a herança, é sinal de que não podemos de deixar os pés do nosso mestre. E o mestre que eu estou falando aqui não é o mestre Jesus. Nós devemos, além de Jesus deixou os seus líderes, os seus anjos aqui na terra para nós o seguir, o pastor. E devemos de aprender com eles. Muitos, a Bíblia diz, Jesus olhava as pessoas e disse: essas pessoas andam como ovelhas sem pastor, elas andam atribuladas de um lado para o outro, se aborrece de um lugar e vai para o outro, se aborrece, depois vai para outro, se aborrece, depois vai para outro. Ou seja, elas não dão certo em lugar nenhum porque não têm humildade de aprender aos pés de ninguém. Certo dia, Jesus estava ensinando, os discípulos saíram todo mundo, as pessoas falaram: que palavra dura é essa? Eu me aborreci aqui, eu não vou ficar aqui. Aí Pedro ficou e Jesus disse: não quer tu ir também, Pedro? Vai! E Pedro disse: para onde iremos nós, se tu, Senhor, tens palavra de vida eterna? Eliseu disse: para onde eu irei, Elias? Se é contigo que eu irei cumprir o meu propósito. Se Eliseu deixasse Elias, se Eliseu ficasse onde Elias falou para Eliseu ficar, ele não cumpriria o propósito dele. Se o teu pastor vai te expulsa de uma forma indireta ou até mesmo direto da igreja e você sai. E se você realmente é obediente, é fiel, é corajoso, é íntegro, é uma pessoa ocupada, que está na obra, ou seja, tem as mesmas características, e você sai ou você fica onde não deveria estar, é sinal que você não está cumprindo o teu propósito. E diante do devido tempo disso, Eliseu vai com Elias. E Elias diz: pede alguma coisa. Eliseu pediu porção dobrada. O pastor é um pai espiritual. O pastor, ele pode ser novo, pode ser velho, mas você pode ser até mais velho do que o próprio pastor da tua igreja, mas você tem que olhar para ele como um pai espiritual. Um pai. Eliseu olhava para Elias como um pai. Por isso que ele pede porção dobrada. Em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo de 15 a 17, nos fala dessa porção dobrada. Diz assim: quando um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e a outra quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, as duas lhe derem filho, e o filho primogênito for da aborrecida, então se o primeiro filho for da mulher aborrecida, será que no dia em que fizer herdar os seus filhos que tiver, não poderá dar primogenitura ao filho da amada, ou seja, ao caçula, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Então, mesmo sendo aborrecida, deve ser dada a primogenitura a quem lhe é de direito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é seu.
Então o que Eliseu está reivindicando aqui não é o espírito dobrado, não é um espírito em cima de outro espírito. Eliseu está reivindicando aqui a primogenitura, aquilo que é dele como filho primeiro. Ele está falando para Elias: eu sou o seu filho primogênito, eu quero porção dobrada, eu quero aquilo que me pertence. Você vai sair deste mundo, então deixe para mim aquilo que me pertence, a porção dobrada de tudo quanto tu tem. O servo fiel, o discípulo fiel, o membro fiel, ele tem o direito de pedir ao teu pastor, ao teu líder, a porção dobrada de tudo aquilo quanto ele produziu, angariou, juntou. E é isso que Eliseu está falando, de acordo com Deuteronômio 21, de 15 a 17. Tanto é que quando Elias é tomado no redemoinho, e isso nós vemos no livro de 2 Reis, vamos abrir lá rapidamente, devido ao tempo. 2 Reis, no capítulo 2, versículo 11 e 12. Veja bem o que Eliseu, quando Elias sobe, o que Eliseu vai falar no 2 Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12. Diz assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Agora, o que Eliseu vai falar? E que, vendo, Eliseu clamou: meu pai, meu pai. Eliseu chamava Elias de pai. Como que você tem tratado a tua liderança? Muitos obreiros, muitos líderes de departamento não respeitam o pastor e quer que os seus liderados respeitem. Como que isso pode acontecer? Não façam isso. Receba o manto da tua liderança. Receba a porção dobrada em nome de Jesus. Amém.